Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de dilatação térmica é o seguinte: um funileiro utiliza 3 barras de chumbo velho com o objetivo de interligá-las, formando um objeto com o formato de um triângulo isósceles de base 10 cm e altura 12 cm. Vamos fazer a figura representativa do triângulo. Base 10, altura 12. Como o triângulo é isósceles, isso indica que temos dois lados iguais. Então, o lado diferente é o lado da base. Os dois lados iguais são congruentes, são iguais, que são representados por traços sobre seu segmento. Então, esses traços vermelhos indicam que esses dois lados são iguais. Por consequência, o triângulo isósceles também tem dois ângulos iguais, que são os ângulos associados à base. Então, dois ângulos iguais, colocamos o traço também para representar que esses ângulos são iguais. Continuando a leitura do enunciado, sabendo que essas barras são retas, avalie o que ocorrerá com o triângulo caso seja submetido a aumento de temperatura. Portanto, ocorrendo aumento de temperatura, as barras de chumbo vão se dilatar, conforme simulação computacional a seguir. Temos a simulação computacional, temos o triângulo de base 10, altura 12, temos dois ângulos da base iguais, 67 graus, e o ângulo oposto, 45 graus. Ocorrendo a dilatação, o triângulo irá aumentar, as barras irão se dilatar, ou seja, aumentar de tamanho, ocorrerá a seguinte situação. O triângulo irá aumentar de tamanho, teremos o triângulo semelhante. Observe que as medidas dos ângulos não se alteram, apesar das medidas do lado do triângulo se alterarem. Falta definir a medida do lado do triângulo. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras para definir o lado do triângulo. Vamos dividir o triângulo ao meio da seguinte forma, formando um triângulo retângulo. Portanto, a base terá medida igual a 5, pois como dividimos o triângulo ao meio, a base 10 se transforma em 5, a altura se mantém, a altura é 12. Então, temos que definir a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Portanto, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado igual a 144 mais 25, x ao quadrado igual a 169. Vamos extrair a raiz quadrada de 169, x é igual a 13. Então, o lado do triângulo é igual a 13. Sabendo agora todos os lados do triângulo, vamos utilizar a equação de dilatação linear para definir as novas medidas do triângulo após o aumento de temperatura. Então, vamos utilizar a fórmula que dá o comprimento final da barra em função da medida inicial e coeficiente de dilatação linear por variação de temperatura. Observe que as 3 barras são de chumbo, portanto, o coeficiente de dilatação linear será igual para todas as barras e a variação de temperatura também será igual. Logo, podemos reescrever a equação da seguinte forma. Comprimento final é igual ao comprimento inicial, multiplica 1 mais, vamos adotar que o produto entre o coeficiente linear e a variação de temperatura seja igual a 1 para facilitar o cálculo. O que vai ocorrer? Comprimento final é igual ao comprimento inicial multiplicado por 2. 1 mais 1, 2. Temos, portanto, uma equação que vai definir o novo comprimento em função do comprimento inicial. Então, vamos calcular o comprimento final agora, após a dilatação para a barra da base. Então, o comprimento final é igual ao comprimento inicial. O comprimento inicial da base é 10. 10 vezes 2, o comprimento final da base será igual a 20 centímetros. Depois, o comprimento final do lado do triângulo. O comprimento final é igual ao comprimento inicial, que é 13 vezes 2. O comprimento final será igual a 26 centímetros. Vamos redesenhar agora a metade do triângulo retângulo. Vamos colocar agora as novas medidas. A medida da base era 10. Como dividimos o triângulo ao meio, ficou 5. Então, a nova medida da base é 20. Dividindo ao meio também, será igual a 10.
e o lado do triângulo passará de 13 para 26. Agora vamos comparar se houve variação nos ângulos utilizando um ângulo da base. Então vou utilizar o primeiro ângulo aqui, vou chamar de beta, o outro ângulo de gama. Agora vamos utilizar a razão cosseno, que é dada pela divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, para o primeiro triângulo, cosseno de beta é igual, cateto adjacente é 5, hipotenusa é 13. Agora, para o segundo triângulo, após a dilatação, cosseno de gama é cateto adjacente, que é igual a 10, dividido pela hipotenusa, que é igual a 26. Simplificando 10 e 26 por 2, vamos encontrar 5/13, que é igual ao valor encontrado anteriormente. Portanto, após a dilatação, não houve alteração no ângulo, ou seja, ângulo beta é igual ao ângulo gama. Vamos verificar essa situação na simulação computacional. Temos a simulação computacional, base 10, lado do triângulo igual a 13. Vamos agora aumentar o tamanho do triângulo, ou seja, havendo a dilatação das barras. O tamanho, posicionando, vamos colocar a base igual a 20. Então, observe que temos base igual a 20, lado do triângulo igual a 26. A medida dos ângulos não sofreram alteração. Temos 67 graus, 45 graus. Retornando agora para a base igual a 10, observe que as medidas do ângulo não se alteram, continuam iguais. Portanto, já temos condição de responder às alternativas. Alternativa A, os ângulos da base sofrem menor variação que o ângulo do outro vértice. Essa afirmativa é falsa. Vamos verificar na simulação computacional. Então, temos aqui as medidas, 67 graus, o outro ângulo, 45. Havendo a dilatação, o ângulo oposto à base continua com a mesma medida. Logo, a afirmação da alternativa A é falsa. Agora, a alternativa B, os lados e a base têm a mesma dilatação. Essa afirmação também é falsa. A dilatação da base foi igual a 10, pois inicialmente tinha 10 centímetros, passou para 20 centímetros. E o lado do triângulo passou de 13 para 26. Houve uma variação de 13, então foram diferentes. Essa afirmação é falsa. Alternativa C, a área do triângulo se mantém constante. Também uma afirmação falsa, uma vez que o triângulo aumentou de tamanho, a sua área também aumentou. E a alternativa D, os ângulos mantêm suas medidas, o que é verdade, comprovado tanto pela simulação computacional, as medidas se mantêm, conforme visto na simulação, alterando a medida da base e do lado do triângulo, os ângulos se mantêm. Tanto pelos cálculos efetuados, verificamos que os ângulos beta e gama são iguais, ou seja, o triângulo aumentando de tamanho, havendo a dilatação, as medidas dos ângulos se mantêm. Então, os ângulos mantêm suas medidas, afirmação verdadeira, portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.